Então vamos lá, irmãos. Batismo não salva de maneira nenhuma, tá? Muitos acreditam que o batismo salva, mas isso é um erro grosseiro. Assim como as obras não salvam, o batismo também não salva, tá? O que salva, nós já vimos, é a fé em Jesus Cristo, tá? Olha só, aqui em João 3,18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Olha só, irmãos, tá? Então, quem não crê no Senhor Jesus já está condenado. Mas quem crê não é condenado. Quem crê será salvo. E o que é crer? Crer é ter fé. Tá? Então, crer no Senhor Jesus é ter fé nele, que ele é o nosso Salvador, tá? Que ele é o nosso Senhor. Então, a fé é crer no Senhor Jesus como o nosso único e suficiente Salvador da minha alma, tá? Então, crer é isso, crer é ter fé, tá? Olha só, Atos 18. E Crispo, principal da sinagoga, creu no Senhor Jesus com toda a sua casa. E muitos dos coríntios, ouvindo, creram e foram batizados. Olha só, então receberam a fé em Jesus Cristo crendo, tá? Então creram no Senhor Jesus pela fé e em seguida foram batizados. Olha só, irmãos. Então, Crispo, primeiro, ele creu no Senhor Jesus, ele recebeu a fé no Senhor Jesus e depois foi batizado, ele e toda a sua casa. E muitos dos coríntios também, ouvindo, creram no Senhor Jesus pela fé e foram batizados. Olha só, irmãos, então, a sequência, a ordem é crer no Senhor Jesus como Salvador e em seguida se batizar, certo? Essa é a ordem. Olha só que interessante. Disse Filipe: é lícito se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E mandou parar o carro. Desceram ambos à água, tanto Filipe como o eunuco, e o batizou. Olha só, irmãos. Então, Filipe pregou o evangelho para o eunuco, né? E o eunuco creu. Creu de todo o coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então o eunuco creu de todo o coração que o Senhor Jesus, como Filho de Deus, era o Salvador da sua alma. Então depois que ele creu, olha só, ele foi batizado, certo? Então a ordem é: primeiro, crer no Senhor Jesus e em seguida ser batizado. Mas olha que interessante, irmãos. O eunuco, ele creu de todo o coração que o Senhor Jesus é o Filho de Deus para a salvação da sua alma. Foi nisso que ele creu. Ele não creu, irmãos, que se ele se batizasse, a vida dele ia melhorar. Não, ele não creu que se ele batizasse, Deus poderia restaurar o casamento dele. Não. O eunuco não creu que se ele batizasse, Deus poderia abrir uma porta de emprego para ele. Não. O eunuco não creu que se ele batizasse, Deus poderia converter a esposa dele. Não. O eunuco não creu que se ele cresce e se batizasse, Deus poderia tirar o filho dele das drogas.
Não, irmãos, não é ter fé nessas coisas, não é crer que Deus pode melhorar a vida da pessoa em situação nenhuma, em área nenhuma. Crer nisso não é crer em Jesus Cristo como Salvador. Essa fé, crendo que Deus pode melhorar a vida da pessoa, por isso que a pessoa batiza, não é uma fé genuína. Então, irmãos, não adianta se batizar crendo nessas coisas. Precisa crer, ter fé que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador da nossa alma. Nós precisamos crer em Jesus Cristo para a salvação da nossa alma, não para melhorar a nossa vida. Lembra? Fé verdadeira e fé falsa. Então, quem crê que se batizar, Deus vai melhorar a sua vida material terrena, não é uma fé genuína, irmãos. Não é fé verdadeira, não é uma fé viva, mas é uma fé falsa, é uma fé morta. E esse batismo não tem validade. Não adiantou nada. A pessoa que creu que Deus ia mudar a sua vida se ele batizasse, e a pessoa se batiza, esse batismo não tem valor nenhum diante de Deus. Foi simplesmente um banho, irmãos. É isso. Porque a pessoa não creu em Jesus como Salvador. A pessoa não recebeu a conversão. A pessoa não foi regenerada, não foi transformada. Não, porque ela não creu em Jesus como Salvador da sua alma. Ela creu em Jesus achando que se ele batizasse, Deus ia mudar a sua vida. Deus ia preparar um casamento, preparar uma porta de emprego, preparar trabalho, ia melhorar a sua vida, ia libertar ele dos vícios. Isso não é crer em Jesus para a salvação. Essa fé não é genuína. E olha só, irmãos, o que diz aqui em Marcos 16: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então, irmãos, o primeiro passo não é se batizar, como nós ouvimos durante muitos anos. O primeiro passo é o batismo. Não, não é. O primeiro passo é crer. É ter fé no Senhor Jesus como Salvador. O segundo passo é se batizar. Tá? Então, quem crer e for batizado será salvo. Olha só, irmão Leandro, está dizendo aí que quem crer e for batizado será salvo. Quer dizer, irmão Leandro, que se a pessoa crer, mas não se batizar, ela não será salva? Exatamente, irmãos. Se a pessoa diz que creu no Senhor Jesus, recebeu a fé genuína, recebeu a fé viva no Senhor Jesus como Salvador, irmãos, automaticamente a pessoa vai sentir dentro dela a necessidade de se batizar. É automático. Se ela creu no Senhor Jesus pela fé, e essa fé é verdadeira, é genuína e é viva, a pessoa vai sentir dentro dela a necessidade de se batizar. É automático. O Espírito de Deus que ela recebeu pela fé vai impulsioná-la na consciência dela que ela precisa ser batizada. Lembra? As obras testificam da nossa fé. Então, o batismo, da mesma forma, o batismo testifica que nós cremos em Jesus Cristo como Salvador. Recebemos a fé, então batizamos. Então, o batismo é a confissão pública da nossa fé em Jesus Cristo, irmãos. Tá? Então, o batismo não salva, ele simplesmente testifica publicamente que nós recebemos a fé em Jesus Cristo. O que salva é a fé e não o batismo. Então, se alguém diz que recebeu a fé em Jesus, mas essa pessoa não se batiza e vai protelando,
É porque também não é uma fé genuína. Por quê, irmãos? Porque a pessoa não quer compromisso com Deus, ela não quer responsabilidade, ela não quer renunciar à sua vida, não quer renunciar aos seus pecados, não quer renunciar à sua carnalidade, não quer renunciar às suas vaidades, não quer renunciar ao seu modo de vida pecaminoso. Então a pessoa crê no Senhor Jesus, mas não se batiza, porque ela sabe que o batismo é uma confissão pública da sua fé, é um compromisso com Deus, é uma aliança com Deus, é um concerto com Deus. Então a pessoa creu em Jesus, mas não quer se batizar, quer continuar vivendo o seu modo de vida pecaminoso. Então essa pessoa não será salva. Mas aquela fé verdadeira, aquela fé genuína que a pessoa recebe em Cristo Jesus, automaticamente ela vai sentir a necessidade de se batizar, de formalizar essa fé, de formalizar o seu concerto com Deus, de formalizar a sua aliança com Deus publicamente através do batismo. É isso, irmãos. É exatamente isso. Então, o que salva não é o batismo, o que salva é a fé. O batismo é somente uma confissão pública dessa fé. O batismo somente testifica da fé que eu recebi em Cristo Jesus.